Vamos lá, vou tentar imitar o Chico Xavier falando aqui. Olá, meus irmãos, que Jesus seja conosco. Gente, é muito difícil imitar o Chico, né? Então eu mesmo vou contar essa história que Chico ouviu de Humberto de Campos sobre a implantação do espiritismo no Brasil, a criação da Federação Espírita Brasileira e o trabalho pela unificação dos espíritas do nosso país. É preciso reviver a obra evangélica nestas terras para relembrar a doutrina de Jesus, nosso divino mestre. Ensinos estes já trazidos nas claridades da doutrina dos espíritos. Então, nos primeiros dias de 1889, Ismael prepara o ambiente para que grande público ouvisse sobre Allan Kardec por meio do médium Frederico Júnior, que forneceu as instruções, orientando-os ao estudo, à caridade e à unificação. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos adverte: o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Bezerra, precisamos unir estes irmãos do ideal para propagar o cristianismo restaurado. Há grupos prestimosos, porém com suas ideias particulares fugindo à ação renovadora do plano invisível. A Federação Espírita Brasileira, fundada em 1884 no Rio de Janeiro, esperava, sob a proteção de Ismael, a época propícia para desempenhar sua tarefa junto de todos os grupos do país, orientando-lhes as atividades dentro das mais sadias expressões da doutrina. Desde 1885 funcionava o Grupo Ismael, cujas claridades divinas tocariam todos os corações. Em 1887, iniciei uma série de trabalhos pelas colunas do jornal O País, oferecendo a todos as mais belas e produtivas sementes do espiritismo. Usei então o pseudônimo de Max para que a minha figura política não interferisse na aceitação do conteúdo. Assim procurei inundar de esperança e de fé o coração dos meus leitores. E olha que em pouco tempo, os mensageiros do Senhor conseguiram agremiar a caravana dispersa. No Templo de Ismael iam reunir-se, enfim, os operários da grande oficina do Evangelho. E o tempo, entretanto, era de transição e de incertezas. A República criara os mais sérios embaraços ao desenvolvimento da doutrina. O novo Código Penal incluíra o espiritismo nos seus textos, sentindo todas as correntes espíritas a necessidade imediata de união para a defesa comum. A Federação, com prudência, iniciou a defesa pacífica da doutrina, dirigindo uma carta aberta ao ministro da Justiça, em que esclarecia devidamente essa situação. Os mensageiros invisíveis cuidaram então de organizar os novos planos de unificação de todos os elementos. As energias dissolventes das trevas do mundo invisível lutaram contra Ismael e contra o Evangelho. Forças terríveis de separatividade pesaram sobre seus esforços no ano de 1893. Eu mesmo fui obrigado a paralisar os meus escritos nas páginas de O País. Ismael, porém, não abandonou os seus devotados colaboradores. E olha só, atendendo aos constantes pedidos de Ismael, a palavra do mestre se fez ouvir do alto, esclarecendo o seu emissário. Olha, imitar o restante da galera até que vai, agora imitar Jesus. Ismael, concentraremos todos os nossos esforços a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados para a organização da obra impessoal e comum que iniciaste na Terra. Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo revivido na sua primitiva pureza. E faz-se mister coordenar todos os elementos da causa generosa da verdade e da luz para os triunfos do Evangelho. Procurarás entre todas as agremiações da doutrina aquela que possa reunir no seu seio todos os agrupamentos. Colocarás aí a tua célula, a fim de que todas as mentalidades postas na direção dos trabalhos evangélicos estejam afinadas pelo diapasão da tua serenidade e do teu devotamento à minha seara. E como as atividades humanas constituem, em todos os tempos, um oceano de inquietudes, a caridade pura deverá ser a âncora da tua obra, ligada para sempre ao fundo dos corações, no mar imenso das instabilidades humanas. A caridade valerá mais que todas as ciências e filosofias no transcurso das eras, e será com ela que conseguirás consolidar a tua casa e a tua obra.
O abnegado mensageiro do alto regressou ao trabalho, cheio de coragem e segurança no seu grandioso apostolado. Reuniu então os companheiros mais afins com as suas ideias generosas e reorganizou a sua obra. As ordens e observações de Jesus foram por ele integralmente cumpridas. Em julho de 1895, Bezerra assume a posição de diretor de todos os trabalhos de Ismael no Brasil, coordenando os elementos para a evangelização e deixando a federação como o porto luminoso de todas as esperanças entre o Grupo Ismael, que constitui o seu santuário de ligação com os trabalhadores do infinito, e a assistência aos necessitados. E essa obra prossegue sempre. Podem as inquietações da terra separar muitas vezes os trabalhadores humanos no seu terreno de ação, mas a sociedade benemérita, onde se ergue a flâmula luminosa, Deus, Cristo e caridade, permanece no seu porto de paz e de esclarecimento. E é para essa grande obra de unificação que muitos emissários cooperam no plano espiritual. Os discípulos encarnados, como vocês, jovens do Enjulins, podem se unir a nós nessa tarefa, diminuindo o vigor das discussões inúteis e apressando a marcha redentora. Essa história tem o objetivo de mostrar a importância da nossa missão no planeta, bem como a de cada nação, sendo que cada indivíduo tem sua tarefa a desempenhar no concerto dos povos. Juventude Espírita do Paraná, reflitam sobre isso e nos vemos por aí. Até que nos imitaram bem, hein, Ismael? É, Bezerra, também gostei. Pessoal aí tem talento. E também foi por uma boa causa.